programa Corrupção é Crime. Dizer que estávamos a ouvir a música do político moderno, jovem da província de Benguela, a música que tem como tema Corrupção é Crime, claro, o nome do programa também. É dizer que estamos no ar sempre com o mesmo objetivo de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Trabalha para si João Malavindelli na coordenação, Antônio Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão e apresenta este programa Donaldo Souza. E lembrar que o Corrupção é Crime tem a realização da organização não-governamental Omunga e o apoio da Miserior. Antes mesmo da apresentação dos convidados, queremos saudar aqui o ativista da Omunga, Gabriel Romeu. Bom dia. Muito bom dia, Donaldo. Muito bom dia aqui aos demais intervenientes ao debate. Gabriel Romeu, que tem a responsabilidade de fazer chegar aos nossos ouvintes algumas informações da Omunga, especialmente das atividades desenvolvidas nos últimos 15 dias. Tá, mas antes de mais também gostava de saudar de forma muito especial aos ouvintes da Eclésia e aos demais seguidores da Omunga nas diferentes mídias sociais, Facebook e YouTube. Sabemos que de diferentes partes do mundo a essa altura nos estão a acompanhar. Nos últimos 15 dias, a Omunga continua a trabalhar dentro daquilo que é o seu próprio plano para a preparação do ciclo formativo de ativistas voluntários que pretendam trabalhar com a Omunga nessa questão da prevenção e combate à corrupção relativamente à sensibilização nas comunidades. Estamos a trabalhar, por um lado, nesse sentido, mas, por outro lado, também estamos a produzir o material que nós iremos utilizar nestas campanhas de sensibilização. Estamos a falar de flyers, produção de flyers, cartazes, instrumentos de banda desenhada com realce para questões socioeconômicas daquilo que é a nossa própria realidade. Estamos também, neste preciso momento, a fazer parcerias com diferentes grupos formais ou informais que têm essa necessidade, né, que têm esse desejo de trabalhar com a Omunga, relativamente àquilo que virá a ser a disseminação dessas mesmas informações nas diferentes comunidades. Porque, em princípio, as formações que a Omunga tem previstas serão direcionadas para os possíveis formadores nas diferentes comunidades. E nisso nós já temos prevista uma formação que tanto pode ser no município do Lubito como cá em Benguela, prevista para o próximo dia 26, portanto já está tudo devidamente alinhado. Se não acontecer nada fora do normal, poderá acontecer então esta formação no próximo dia 26. Dizer ainda que dentro dessas parcerias com grupos formais ou informais, a direção executiva da Omunga esteve a trabalhar nos últimos 7 dias em Luanda, onde conseguiu interagir com outros grupos que a nível de Luanda pretendem trabalhar com a Omunga nessa questão da prevenção e combate à corrupção. E destacar aqui também o facto de conseguirmos um encontro com a plataforma Kazenga em Ação, não é? E eles também têm interesse de trabalhar conosco nesta matéria. No dia 10 de fevereiro, a Omunga conseguiu um encontro com a Diretora Nacional dos Direitos Humanos, precisamente para fazer chegar algumas preocupações concretas dos imigrantes ao nível de Luanda, não é? Isso também dentro de um projeto que a Omunga leva a cabo. O projeto Somos Todos Migrantes, não é? Defendendo aquilo que são os direitos, mas também apontar para aquilo que são os deveres dos imigrantes, não é? Enquanto cidadãos, enquanto irmãos nossos, não é? E que merecem também o nosso respeito e consideração. Portanto, assim, em linhas gerais, essas são as ideias que nós pretendemos. E depois deste ciclo formativo que pretendemos cá em Benguela, no Bocoio, depois em Luanda, iremos analisar aquilo que são as nossas estratégias, o que está a correr bem e o que está a correr menos bem. Só depois é que podemos pensar, não é, em passarmos para outras localidades, para outras províncias onde também estão a solicitar muito o projeto Corrupção em Crime, né? E em função daquilo que são os diferentes atores que nós poderemos encontrar naquelas localidades, estamos a falar da Huila, do Namibe, das Lundas Norte e Sul, aí sim poderemos analisar e redefinir bem aquilo que são as nossas estratégias para depois partirmos para outra realidade, sempre no âmbito do projeto Corrupção é Crime. Ok, muito obrigado, Gabriel Romeu. Esperamos contar consigo na próxima edição. Obrigado.
Falamos então com Gabriel, que é ativista da Umunga e, claro, podemos também aqui referenciar que é o coordenador do projeto Corrupção e Crime. Bem, hoje vamos então falar com um dos convidados que já está aqui no estúdio da Rádio Eclésia. Mas antes vamos aqui dizer que o tema de hoje é de interesse público e queremos contar com a participação dos nossos ouvintes. Estabeleci como uma das prioridades do meu mandato o combate à corrupção, ao nepotismo e à impunidade. Lutar contra a corrupção é, sim senhora, o melhor compromisso que podemos assumir hoje em todo o nosso país para o nosso desenvolvimento. E a empresa, de modo geral, tem que denunciar isso para termos novas mentalidades, novos paradigmas, novos comportamentos. Pagar é mau. A família é a base da sociedade e também matriz de todas as outras instituições. É também o berço da formação ética e moral, dos direitos da personalidade e de seu livre desenvolvimento. E é justamente na família que aprendemos que cada um tem um lugar e exerce uma função a partir de seu estado de filho, de pai, de mãe e outros. Olhando para o atual contexto em que a corrupção é o assunto que mais se debate no nosso país, tendo em conta a gestão da coisa pública e não só, por essas e outras razões, importa refletir em torno de como a família tem desempenhado o seu papel para a mitigação deste fenômeno. Se falamos da família, o que dizer da escola e da comunidade quando o assunto é corrupção? A venda de vagas, até então, tem sido um dos principais problemas no acesso a pelo menos uma das carteiras nas escolas de natureza pública. Uma situação que leva o Munga, através deste programa Corrupção e Crime, trazer ao de cima o tema sobre o combate à corrupção na família, na escola e na comunidade. E para uma boa compreensão desta temática, convidamos o professor e pesquisador Celestino Moenho. Saúdo já, bom dia, professor Celestino Moenho. Bom dia, Donaldo Souza. É sempre um prazer imenso estar aqui na Rádio Eclésia e com bastante orgulho, porque é a primeira vez que estou nessa rádio e sinto-me bastante bem diante de vós. Muito bem. Dizer também aos nossos ouvintes que, por razões pessoais, não será possível termos aqui o docente universitário Stover Ezequias, mas queremos que você, caro ouvinte, que nos acompanha neste momento, participe desta conversa ligando para o 926 19 19 19 997 19 19 19 ou enviando mensagens para o 997 30 2000. E ainda podes acompanhar este programa a partir da página do Facebook da organização Umunga e podes também deixar o seu comentário. Professor Celestino Moenho, estamos a falar hoje sobre o combate à corrupção na família, na escola e na comunidade. Assim como um ponto de partida. Acredita que a gênese da corrupção está na família? Bem, a gênese da corrupção está na família, eu posso concordar. Primeiro é que hoje há um corromper-se das gerações mais velhas que despoleta-se nas gerações mais novas. E é isto que se vai chamar que estamos diante da educação. Deixa-me só dar um outro exemplo. Ainda bem que estamos na Rádio Eclésia, uma emissora afeto à Igreja Católica. Em primeiro lugar, é bom destacar que
a corrupção só sobressai com Jesus ausente no coração das pessoas. Não estou a falar de Jesus por uma questão de querer colocar a questão num aspecto bíblico, mas um autor bem conhecido dizia assim: um coração sem Deus é uma arma carregada e com capacidade de se despoletar para outras formas de corrupção. O tempo só vai tratar se avança ou não avança. Primeiro, eu gostava de dizer que as nossas famílias já estamos doentes. Estamos doentes e eu vou esclarecer bem. E a nossa doença é que nos catapulta para outra dimensão da vida. Por quê? Se você abrir bem o livro de Lucas 2 e verso 52, vas encontrar um episódio muito interessante e é necessário fazer aqui a exegese desse texto e abordar aquilo que hoje a Organização Mundial da Saúde chama como saúde. Primeiro, aí o texto apresenta que a figura que estava a crescer era Jesus. E Jesus crescia em sabedoria, sabedoria é crescimento cognitivo. Crescia em Jesus em estatura, crescimento físico. Crescia em Jesus em graça, crescimento emocional. Crescia Jesus diante de Deus, crescimento espiritual. Crescia Jesus diante dos homens, crescimento social. Esse tipo de crescimento, enquanto não for holisticamente ligado, aí sobressai a corrupção. Daí é, numa maneira muito mais bem fácil, que hoje a Organização Mundial da Saúde viu que o único que talvez cresceu saudável foi Jesus. É por isso que hoje a saúde nessa organização, o que é saúde, é definido da seguinte forma: o bem-estar físico, mental, emocional, espiritual e não apenas ausência de doença. Atenção. Daí queremos dizer que as influências maiores da nossa família são os pais, são os avós, são bisavós. Esses, na sua gênese, alguns apresentaram bons exemplos, mas na maioria delas as influências da casa e as que nos circundam concorrem mesmo para um ato de corrupção. E quando estamos a falar de corrupção, estamos a falar em todas as índoles. O pai, por exemplo, o pai, quando compra um telefone, é preciso mentir na esposa. Que um telefone que custa, por exemplo, 100 mil, na esposa chega com preço de 40 mil kwanzas. Por quê? As nossas casas não fazem orçamento e as poucas que fazem têm dificuldade na disciplina de cumprir o orçamento. E quando não se cumpre o orçamento, gera desconfiança. E quando gera desconfiança, estou a dizer, um lar, uma casa que não tem capacidade, por exemplo, que seja um cristão, de devolver o dízimo que é de Deus, não vai ter medo de despoletar, desfazer, assambacartar aquilo que é dos homens. O professor falou aqui só para não perdermos o fio, falou aqui do preço do telefone, por exemplo. E já gostaria de perguntar, dentro da família, quando é que quais são os sinais que podemos dizer que aqui estamos a tentar a criar, por exemplo, futuros corruptos, por exemplo, porque as crianças também imitam os pais. Exatamente, ainda bem que toca nesse assunto. Por exemplo, há casas que o pai dá parte da mãe para ir fazer compra, há casas que isso não existem. E quando isso não existe, instaura-se aí um clima de desconfiança. Não tem dinheiro, a esposa não acredita. Não acredita por quê? Porque não há uma elaboração de um plano salarial. O salário veio, vamos dividir isso, a parte de Deus, o arrendamento de casa, da família, das crianças, vestimenta, aluguer disso, aluguer daquilo. Quando uma mulher entende que o salário todo está a ser subdividido, já não tem, quando o marido diz que não tem o dinheiro, ela acredita cegamente que o marido não tem dinheiro. Mas se é um homem ou uma mulher que os orçamentos do salário, ou seja, de qualquer seja rendimento, nunca aparecem, quando diz não tenho dinheiro, pensa-se que é mentira. Mesmo até às vezes usa-se criança, fala com teu pai, o teu pai tem dinheiro.
Porque a maneira como se gasta é que não são claras. E quando não são claras, gera desconfiança, até tem despoletado naquilo que se chama divórcio. E uma coisa a evitar. Por exemplo, as crianças nascem, crescem e se desenvolvem num tipo de sistema que o pai e a mãe, cada um guarda dinheiro dele. Por exemplo, para começar, o pai não sabe se calhar até quanto é que a mãe ganha, quanto é que o pai ganha. E houve um caso que aconteceu, está registrado num dos livros até de meu tio, de alguém que era alcoólatra. Uma vez teve um acidente e esse acidente limitou-lhe a receber o seu rendimento, os seus ordenados. A mulher, quando viu o folho salarial do marido, ficou até espantado. Como é possível esse homem ter esse todo rendimento, mas ainda assim nós passamos miséria? Ficou internado 6 meses no hospital e quando saiu, a mulher lhe dava aquela metade que ele dizia que era o salário e outra parte reabilitava a casa. E tão logo chegou em casa, só admirou a dimensão da casa, ganhou outra cutilância e isso hoje se registra em muitas casas. Pais mentirosos, filhos que ensaiam a mentira a partir da casa, a partir do cadeirão. O materialismo está em primeiro plano. Ao invés de ensinarmos, educarmos de maneira a encarar o materialismo como segundo plano, nós educamos que o materialismo é muito mais importante, que o ter é mais importante que o ser. É por isso que também as nossas ambições e as nossas expectativas de vida hoje mudaram. Porque o que se chama educação é toda a influência que os mais velhos vão exercer sobre as gerações mais novas e esses mais novos vão se guiar de acordo às tendências que foram despoletadas a partir das gerações mais velhas. Daí que é uma grande responsabilidade individual quando atingimos a maturação, quando estamos a falar de maturidade, estamos a falar de maturidade mais emocional do que a maturidade física, devemos ter a responsabilidade de saber que estamos a influenciar alguém, positiva ou negativamente. Por isso que também não se diz que o fulano não tem educação. Todos temos um tipo de educação. A educação pode ser boa ou pode ser má. Aí os mais velhos têm a responsabilidade muito grande de educar. As casas não têm educação financeira hoje. As poucas que têm grandes dificuldades. E eu estou a dizer mais uma vez, a corrupção começa na casa e estende-se para a sociedade. Mas podíamos fazer o contrário. Começar a boa educação, boa influência a partir da casa, para despoletar-se na sociedade e a partir dali termos uma grande tendência para o posicionamento perfeito da sociedade. De uma forma prática, por exemplo, a mãe diz ao filho, se não terminares a tarefa, não te dou, por exemplo, o almoço. Se diz ao bebê, por exemplo, se não terminares de comer né? Se não terminares a refeição, então não te levo, por exemplo, aos tios, aos avós. São esses tipos de corrupção psicológica. Estás a ver? Só mesmo a forma como arrumas o discurso, se não fazeres vais ter se fizeres vais ter aquilo, é um tipo de corrupção psicológica. Esse tipo de corrupção psicológica é o primeiro veneno que se coloca sobre o lar. Porque o menino podia ser bem esclarecido, e tenho plena certeza que há casas que educam assim, que o menino devia ser esclarecido. Isto é futuro, e o futuro é assim, é assim, é assim. Os meandros para chegar até ali é assim. Agora, do que falar? Faça isso, vai ter telefone. Faça aquilo, vai ter aquilo. Isso são as primeiras corrupções. O materialismo vai constar como o primeiro plano de ação. E quando este menino que começou no lar sai do lar para a rua, vai só manifestar aquilo que viveu em casa em miniatura, vai colocar em macro. É isto que estragou o país. E os desvios em Angola que aconteceram é admirável. Até alguém dizia,
uma pessoa, por exemplo, ter 300 edifícios em seu nome, até o próprio diabo admira. Então acredita que, ou seja, esta responsabilidade que tanto se pede, uma vez que se diz que a família é o berço da formação moral e ética, será que a família tem essa responsabilidade mesmo sobre a corrupção que tanto se pede? Bem, a família é o berço Da formação moral e ética. Atenção! A família podia ser, enquanto encarnar Jesus no coração, sabe? A única pessoa que está capacitada, o único ser que nos está capacitado para não fazer falcatruas de corrupção é Deus. Não importa se o lar é berço de quê, um lar sem Deus dificilmente educa para os padrões de que o materialismo não está em primeiro plano. E, invertendo os quadros, há muitas famílias, e hoje as famílias, é só ver se tem dificuldade de orar, tem dificuldade de acreditar que há um ente supremo, terá dificuldade de romper com tudo que estiver ao seu alcance. Mas agora, daí que estávamos a dizer no princípio, um coração sem Deus, um homem sem Deus é uma bala, é uma arma carregada. O tempo só vai tratar de manipular e fazer tiros. E estamos a falar tiros de várias ordens. Quando estamos a falar de tiros, no caso do assunto que nós temos aqui, estamos a falar de corrupção, vai aparecer tiros que vão despoletar no ato de corrupção. Estamos a falar de corrupção psicológica, corrupção moral, corrupção a mais venerada, a que mais desponta é a corrupção financeira. Muito bem, temos já o primeiro ouvinte. Alô, bom dia. Quem está do outro lado a acompanhar o programa Corrupção e Crime? Bem, falas com o senhor Armando a partir da Benguela, bairro da Graça. Senhor Armando, bairro da Graça. Sim. Ok, tenha bondade. Bem, com relação ao tema é muito pertinente, tendo em conta que é a bandeira do nosso executivo, que é o combate à corrupção. Dizia ao presidente da República que não importa quem for que seja da classe política. Estamos a ouvir. Alô? Muito bem, perdemos o sinal. Estávamos a falar com o Armando no bairro da Graça, mas queremos já aqui aproveitar também, ler alguns comentários, professor. Sim, sim. Temos aqui o nosso internauta Sassa, a partir da página do Facebook, onde diz que a corrupção é uma utopia. Sabemos que aí também diz que sabemos que a corrupção é um ato criminoso que faz parte do sistema. A família também é vítima, assim como as comunidades. O que vemos nas escolas, na família, na comunidade é fruto das políticas que o Estado vem criando desde que Angola se tornou uma nação. Temos também o comentário do Antônio Pacheco, que diz que está a participar do programa, ou seja, está a acompanhar. Temos também aqui o David Cajamba, onde diz que a corrupção começa em casa e estende-se na sociedade. Um outro internauta também é o Emanuel Zeferino, onde ele diz que a corrupção na família é visível quando se diz ao irmão ou filho: não me queixa, vou te pagar rebuçado. Cultivar esse espírito em casa abre o caminho para os grandes corruptos. Acredita? Concorda? Com toda a verdade, e quero já mandar um abraço ao Emanuel Zeferino, está a nos falar a partir da África do Sul, David Canjamba está a partir de Portugal. É praticamente isso que se passa nas nossas casas. Daí que a reformulação da família vai despoletar naquilo que é a sociedade. A sociedade só se apresenta da forma como estão escalonadas a mesma família. Há mulheres, por exemplo, para o ato de relação sexual depois de um nervosismo, antes de um nervosismo, se instalar um nervosismo, um desentendimento que é normal em um casal, só o facto de voltar a ter relação sexual é preciso comprar telefone, é preciso pagar saldo, mas é casamento, é um casamento em prostituição mesmo no laço de casamento. Por quê? Porque
você é uma prostituta em miniatura, a outra que é prostituta de rua. Só são diferentes porque uma tem estatuto de esposa, a outra não tem estatuto de esposa. Porque se teu marido paga para ter relação sexual com você... Temos mais um ouvinte, desculpa, professor. Hoje mesmo também vamos dar a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia. Está bem, está bem. Tem a palavra. Uhum. O combate à corrupção realmente é crime. Agora, tendo em conta a lei do novo Código Penal, que é a Portugal, realmente também a corrupção tem várias formas. Ok. Desde a escola, na igreja, até na família, que é na Na escola podemos encontrar, por exemplo, uma aluna que é uma aluna de nota, o professor pode aliciar. Então, sendo uma aluna, obviamente, também está cometer o crime, também está compatibilizado a corrupção, que é nesse momento o atraso sexual. E por outro, nós estudamos como mentor ou presidente dos jovens unidos por causa dessa medida. Sim, sim. Temos tido várias palestras de diversos temas. Quando nós tentamos debater um tema sobre o combate à corrupção nas pequenas comunidades, me parece mentira que as portas foram fechadas para os fatos. E pronto, nós ficamos. E como considerar alguns diziam que não, tendo em conta a relevância do tema, não se esperava nada. Então, o Armando acredita que nesta comunidade onde pretendiam realizar esta atividade, será que não estão dispostas as pessoas, nesse caso, a falar sobre a corrupção, na sua opinião? Bem, digo isso como conhecimento de causa, na comunidade ainda não estão preparadas para debater um tema desse. Realmente requer muito esforço de parte da sociedade. É uma utilização de uma campanha muito forte. Os temas devem ser debatidos das suas formas, como elas veem. Então, eu quero fazer um tema que é o combate à corrupção nas pequenas comunidades. É para ver a própria comunidade. Por exemplo, também a corrupção está em todas as instituições públicas e privadas. Muito bem. Porque é quando a gente fala que estamos a combater a corrupção, pensando que às vezes é custo líquido. Não, também mesmo as empregadas domésticas também. Também tem sido a mesma parte, às vezes querem mentir, né? Que não fazem o trabalho, assim. Então, isso também está dentro também do pacote da corrupção. O pai, quando quer sair para o filho não lhe seguir, dá 50 contas, dá 10 contas para o filho ficar. Obviamente, também está aliciar, está combatendo, está aliciar a corrupção. Muito bem. Então, quero que esse tema não se esgote por aí. E acredito que está de parabéns à organização Munga por pensar nesse tema. E o tema deve sair dos órgãos de comunicação social para menos com as comunidades. Muito obrigado. É lá nas comunidades onde estão os pequenos, os médios e os grandes corruptos. Então, é preciso sair para informar a nossa sociedade. Muito bem. E não foi fácil, não é fácil nos fechar em 3 instituições, até públicas. Nos foram fechados, que a resposta é mesmo que não tem espaço tendo em conta a pandemia. Muito bem. É isso que nos responderam. Mas, de qualquer forma, parabéns à organização Munga, acredito que tem vários temas decentes, inclusive mesmo para sensibilizar a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Armando. Estávamos então em linha com Armando, a partir do bairro da Graça. E, professor Celestino Munho, tem aqui uma pergunta já do nosso internauta também, do Sabino Sacoca, a partir da Santa Cruz, onde ele pergunta como identificar que esta criança está com indício de corrupção. Como identificar que uma criança está com indício de corrupção? Para responder essa pergunta, amado rádio ouvinte, primeiro deve identificar como o pai se comporta diante da criança. Porque o tipo de educação que normalmente os pais passam, a mãe passa, despoleta-se, daí que se diz, embora haja exceção, filho de peixe, peixinho é. Então, se peixinho é, não é criança primeiro, é como está o mais velho que vai dar inputs nessa criança, como está ele posicionado. A maneira como ele está posicionado vai definir se a criança vai ser ou não. Mas nem sempre que os bons líderes também
tem nas suas casas os verdadeiros e fiéis seguidores. É o caso de Jesus. Bom líder, mas teve Judas Iscariote ainda mesmo no universo dos 12. A corrupção é mesmo... é uma tendência humana, desde que entrou o pecado, mas também é uma coisa que se pode evitar com boas práticas. Por isso que eu estava a dizer aqui, o termômetro é Jesus, é Deus. É como os ouvintes são as nossas prioridades também, claro. Bom dia, quem está do outro lado? Daniel Canjenga. Manuel? Daniel. Daniel quem? Desculpa. Daniel Canjenga. Lieta. Can- Daniel Lieta. Daniel Lieta. Exatamente. Ok. Tenha bondade. Sim, eu realmente colaboro com aquilo que o Filomônio está a dizer ali na rádio. E tentar que algumas das nossas famílias realmente consequências daquilo que já estão passando, em particular pelo comportamento que os nossos pais tiveram. E só teremos a graça de mudarmos caso nós tivermos então aquilo que o Senhor já disse, termos Jesus no coração. Para podermos ter um exemplo muito prático, os nossos líderes, por exemplo, muitos deles estavam em uma missão. E esses, quando nascem mesmo nos seus lares, muitos já os pais eram pastores, enfim, tiveram esta oportunidade de ser criados num lar cristão. Mas quando eles crescem, tomam as suas decisões. Por isso é que Deus também aí diz, o líder é aquilo que, para podermos então decidir aquilo que é correto e aquilo que não é. De forma a que muitos dos nossos líderes tomaram a decisão de ser corruptos, não é? Assim mesmo termo que diz, de ser corruptos por convicção própria. E agora, daí podemos até tirar uma parte, assim, aos pais, que fazem que educar o menino no caminho que devia andar. Está a fazer que o filho também tem uma grande responsabilidade para poder, então, não só falar isso nas rádios, televisão, mas que seja mesmo algo que a criança aprende na escola. Muito bem. Algo como devia ter aprendido, por exemplo, como o código de estrada. Então, para mim, o Estado tem uma grande responsabilidade aqui, não só por causa que tem a responsabilidade de liderar o país, mas também na família. E a família passa exatamente aonde? A partir da iniciação, a partir da escola. Então, Daniel acredita, é de opinião que as escolas deveriam implementar, se calhar, uma disciplina sobre a corrupção? Claro, deviam mesmo aprender, deviam mesmo implementar. Aí onde está a base. Todos nós devíamos sair da escola conscientes Muito bem. de que, afinal, a corrupção é um mal que vai realmente assolar o nosso país ou o mundo inteiro. Muito bem. Obrigado, senhor Daniel Lieta, pela sua participação neste programa. Muito obrigado e saudação aí ao testemunho. Obrigado. Antes mesmo de lhe darmos a palavra, vamos só ler aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Temos aqui um dos ouvintes onde diz: bom dia, vasto auditório, sou o Akulukuta. É assim mesmo. O Akulukuta Kalumbombo. Mormente o tema é de realçar que num país onde a justiça é corrompida, é um descalabro. Daí que é imperioso que tais órgãos tenham ética. O outro ouvinte diz: bom dia, Donaldo, bom dia, Mano Moenho, sou José Sapinho. Hoje a corrupção é a todos os níveis o pior mal que afeta a sociedade. E esta foi desenvolvida sistematicamente por meio das políticas públicas, tal como se diz em história, na história das ideias políticas. O poder coloca à prova a dignidade do líder. Daí que é imperioso a reeducação das famílias. Temos aqui também o outro internauta, Gefônico Lembe, onde diz que não há educação sem a família e não há família sem educação. Logo, queira dizer que as duas instituições interligam-se concomitantemente, também é do Estado enquanto detentor de políticas.
Professora Ana estava na resposta do Sabino Sacoca, é isto? Mas nós também queríamos aqui, falando já, o nosso ouvinte Daniel Lieta falou aqui da escola, e vamos já ligar a criança e a escola, por exemplo. Estamos a falar a corrupção nas escolas. É muito frequente se ouvir, né? O jovem tal foi corrompido, o professor tal corrompeu. Como é que está esta situação? Eu gostava já primeiro, porque estávamos vindo mesmo por parte, as pessoas só nos ouviram falar da família, agora estamos a desenvolver para a escola, depois vamos no Estado. Exatamente, na comunidade. Em primeiro lugar, com todo o respeito, estima e consideração que tenho pela escola, e é a instituição responsável que podia fazer isso, a escola sozinha não terá capacidade suficiente para paralisar a corrupção. Por que eu digo isso? Se as famílias que são o primeiro núcleo de socialização não fazem isso, e na escola a criança já chega lá com 5 anos, os 4 anos que viveu aprendendo a corrupção em miniatura só vai desenvolver-se na escola. Depois hoje também precisamos fazer essa grande questão. Quem é o professor hoje? Está igual como o professor do antigamente, o professor de 1970, em termos de integridade, é igual ao professor de 2021? Deixa só dar um exemplo. A quando do lançamento de um decreto que dizia o professor que se envolver com as alunas, uma coisa dessa, será punido e afastado do ministério. Sabe, eu estava a participar de uma reunião de uma instituição privada, e essa instituição privada, por mais incrível que pareça, o diretor, vou proteger a identidade, estava a ler todos os pontos, mas quando chegou no ponto de qualquer pessoa que se envolver com a aluna ou estudante vai ser afastado. Olha, a plateia da mesma reunião exclamou. Por quê? Por quê? Porque o primeiro corrupto sexual da instituição é mesmo o diretor. Por isso que também, ao ler esse assunto, só leu de forma a correr. Todos os assuntos foram esclarecidos. Mas esse tipo de assunto não ficou esclarecido, apenas leu, porque lá já houve um tossir. Porque a pessoa que está a ler não é digna de falar esse tipo de assunto. Okay. E isso despoleta-se nos professores, com respeito que tenho para os bons professores, despoleta-se nos vice. Há um caso, outro bem recorrente, aconteceu numa das escolas onde funcionei. Alunas a lutarem ciúme dentro do recinto escolar. O professor se namora a aluna para casar, tem outro objetivo. E muitos são casados com as suas alunas e hoje constituem lindas famílias. Mas agora, 2 alunas a lutar... da corrupção. Quer dizer, não posso dizer... Eu tenho um amigo que casou-se com uma ex-aluna, mas só era mesmo ex-aluna. Levou-lhe mesmo para o casamento da igreja. Não é aqueles tipo... Mas não se desconfia que haja aí um sinal de corrupção, por exemplo, antes? Isso divide opinião. Dependentemente daquilo que se passa no interior da pessoa, do sujeito que estiver na ação. Mas 2 alunas a lutarem ciúme do mesmo professor, já estamos a ver aqui tendência que despoletam-se até na pauta. E é por isso que hoje as escolas pedem as mini pautas e a direção mesmo é que resolve a pauta final. Porque se darem aos diretores de turmas, já sabe-se que até o diretor de turma recebe muitas solicitações em função do império de namoradas que foi cultivando na instituição escolar. E falou-se também aqui das vagas. As vagas são um caso sério nas instituições. E hoje mesmo que se diga, o ano letivo vai recomeçar em setembro, vai começar já a dança das cadeiras. Porque é um sistema muito fechado. Primeiro é um sistema muito fechado. Primeiro é a maneira mesmo como se indicam os diretores. Eu uma vez questionei por que os diretores não são votados na comissão dos professores sentados. Porque vai desencorajar o interesse de alguém. E se vai desencorajar o interesse de alguém, isso belisca aquele alguém. Por exemplo, nesse momento que falamos, desculpe que eu diga, estou a dizer mesmo isso com muita humildade, o partido político
fez muitos anãos em gigantes. E quando estou a falar que fez muitos anãos em gigantes, há pessoas que não têm competência para dirigir, mas pela militância frenética ao seu partido, é merecido um tipo de cargo para recompensá-lo, mas não seria assim. E hoje, isso ficou como se fosse... como se fosse uma casa da mãe Joana, a instituição escolar, porque eu, que fui indicado, também quero beneficiar das benesses, permitam a expressão. Como é que se vou beneficiar disso aqui? Eu arranjo os pupilos, arranjo uns amigos que vão começar a trazer pessoas que necessitam vaga, pessoas que necessitam facilitações de processos, que isso também existe nas escolas, embora com tendência de desencorajar a partir do que diz, dos pronunciamentos do Presidente da República. Fazia-se assim, vendia-se certificados, vendia-se até notas. Isso até não é só nas instituições escolares. Há instituições aqui em Benguela, por exemplo, Piaget teve esse problema, a Católica lá em Benguela, o ISPB teve esse problema, com notas, não notas dos estudantes. Isso é porque está intimamente ligado também nas escolas. Por isso que a capacidade de um líder deve ser íntegro. E todas as pessoas que são íntegras têm capacidade também de liderar os outros. Por isso, se ele não dá, por exemplo, dízimo, não vai encorajar o outro a dar dízimo. Não encoraja. E estou a falar no ato de corrupção. Agora, se o diretor é que é o primeiro fornicador na escola, como é que vai encorajar os outros professores? Ele não tem capacidade nem integridade moral para falar do assunto. E isso vaza. Porque a primeira corrupção sexual passa mesmo pelo professor, pelo diretor. E estou a dizer mais uma vez, eu respeito aquelas pessoas que ainda são íntegras no locais de trabalho. E conheço muitos deles. E a vocês, eu quero tirar o chapéu, eu quero fazer uma homenagem a vocês, porque não é fácil onde estamos a viver, porque hoje o pecado sexual é acompanhado a partir mesmo do cadeirão de casa. Veja só quais são os canais mais assistidos das nossas casas. É aqueles canais que estimulam o sexualismo. E aquela estimulação do sexualismo só despoleta-se nos lugares onde vamos ficar. E nos lugares onde vamos ficar, aquilo vai crescer, principalmente quando temos as chaves de determinada coisa. Por exemplo, quando temos a chave de determinadas coisas, ali sim usa-se o nepotismo, usa-se outros males que fazem mal, permitam a expressão, a outros. E isso é mesmo de desencorajar. E neste momento, por exemplo, falando da venda de vagas, por exemplo, será que os pais também não são, assim podemos dizer, corruptos passivos nesta área, por exemplo? Bem, o pai aprendeu a ser corrupto em casa, em miniatura. Quando encara a sociedade que prolonga este facto, ele só participa, se torna um participante ativo daquilo que já aprendeu na academia, que se chama lar. Então, se aprendeu o primário em casa, aprendeu o secundário em casa, na sociedade só vai se fazer o bacharelato, o mestrado de corrupção. Como é que um pai vai denunciar se realmente ele é o primeiro conivente? Porque às vezes o circuito é tão fechado que a corrupção não parte das instituições, parte mesmo daquele corrupto que aprendeu em casa. E se ele aprendeu em casa, estávamos a dizer, só vai prolongar-se naquilo que é o lar. Por exemplo, são disponíveis 40 vagas. Ele olha para seu filho, não tem capacidade de ter uma nota, por exemplo, de 14, a exigida, e é muito. 14. Então, o pai passa em frente, porque quero aquele curso, quero aquela determinada posição para meu filho, de acordo com aquilo que virá a ser o futuro dele. Então, a direção da instituição é frágil em termos de corrupção. O pai também é frágil em termos de corrupção. Então, os frágeis em termos de corrupção se encontram. O único caminho que eu tenho de chegar aí é por essa via de pagando dinheiro. Então, ele só participa porque aprendeu isso. Mas agora, nem ele, o pai, tem a obrigação, tem
tendência moral de denunciar, porque é uma coisa que ele acha, porque a corrupção houve um momento no nosso país se tornou normal. Se tornou normal e aqui há um perigo que se corre sempre em Angola. Há muitos males que estão a acontecer, mas todas as vezes que o presidente se posiciona a desfavor daquela situação, assim já todas as opiniões vazam. Não, o presidente falou sobre a corrupção. Eu tenho certeza que se o presidente não tocasse no assunto da corrupção como bandeira dele da eleição, a situação da corrupção não viria à tona. Temos outros casos que não vêm à tona porque a voz autorizada, se calhar, a mais importante voz da sociedade e daquela agremiação não se pronunciou. Quantos anos ficamos de corrupção, por exemplo, corrupção da comunidade? Muito tempo, mas graças a João Lourenço, também aqui devemos manifestar a coragem que teve, porque não é fácil estar ladeados de corrupto você falar de um assunto. Primeiro tem de te ver de limpo e segundo tem de te ver de íntegro. Porque senão esse assunto não vaza, porque é dar tiro no seu próprio pé. E dar tiro no seu próprio pé ficamos a andar de muletas. Muito bem, temos aqui mais um comentário do David Kajamba, a partir da página do Facebook da Umunga, onde ele diz que a desconfiança é o berço da corrupção. Todo ser humano corrupto é desconfiado. Logo, quando somos uma pessoa corrupta, estamos a exercer o fenômeno do egoísmo e do medo. Por isso, é urgente nutrir a confiança. Se queremos desenvolver boas relações, porque que quando vivemos na confiança, nós nutrimos relações saudáveis. Respeitaremos as leis e quando não acontece, vivemos desta forma drástica em que o motorista dambaia, como se diz, quando não vê o trânsito colocando em risco a vida dos passageiros e de outras pessoas. Isso é que acontece no nosso dia a dia. Infelizmente, diz David Kajamba, somos ensinados em apenas obedecer e não respeitar as normas de boa conduta na sociedade. Professor Celestino Moenho, são 9h21, queremos fazer lembrar aos nossos ouvintes que podem ligar mesmo para participar deste programa, ligando para o 926 19 19 19, 997 19 19 19 e 997 30 2000. Estamos a falar hoje sobre o combate à corrupção na família, na escola e na comunidade. Professor Celestino Moenho, temos aqui a pergunta do ouvinte Manuel Chiquete Evaristo Wombola. Bem, onde diz: bom dia, editor da Eclésia. Gostaria de saber o que motiva a corrupção no seio familiar. Muito obrigado por essa questão. O que motiva a corrupção no seio familiar? Amado, é bom que eu lhe diga uma verdade. O que vemos, o que lemos, o que ouvimos é aquilo que vai compactuar, é aquilo que vai moldar o nosso caráter. Então, se eu vejo mais, por exemplo, canais ligados à música e sou religiosamente ligado àquele canal, possivelmente terei traços ligados àquilo. Se eu leio mais assuntos que combatem a corrupção e eu aceito manifestar, aceito fazer jus, com certeza vamos nos manifestar de acordo com essas características. É que os lares apregoam muito aquilo que se chama materialismo. O ter dinheiro nas casas é mais importante em relação ao ser. Por isso que hoje respeitamos o rico sem qualquer moral, sem qualquer disciplina e ética na sua conduta, mas respeitamos, se calhar, um humilde professor na sala de aula que alavanca para o bem comum a sociedade. Esse é um dos males. Esse é um dos males que se ensina a partir de casa. Então, o que é necessário fazer para combater as casas? Eu quero dizer mais uma vez. Temos um ouvinte, professor, parece que vamos ter que mesmo dar prioridade sim. aos nossos ouvintes. Está a agradar a conversa. Bom dia. Bom dia. Olha. Quem está do outro lado? David Kajamba. Senhor David Kajamba. Fala a partir de onde? Portugal. Fala a partir de Portugal.
Muito bem. Sim, sim. Certo. Tenha bondade, pode falar. Certo. É a respeito do tema que vai ser partilhado sobre a questão da corrupção. Desde já quero primeiramente parabenizar meu homólogo Celestino Moinho pela forma brilhante de estar a apresentar o programa. Então está a explanar o tema. Eu queria deixar alguns pontos para refletirmos, que é a questão da própria corrupção. Exatamente. A gente sabe que a corrupção é fruto da desconfiança. Onde existem seres humanos desconfiados, automaticamente vamos desenvolver a patologia da corrupção. Exatamente podemos ver nos países desenvolvidos, não desenvolvidos. Nos países não desenvolvidos, vamos sentir que o índice da desconfiança para a população é maior com relação aos países desenvolvidos. Daí, não é importante começarmos a nutrir a confiança, principalmente a parte das famílias, porque as famílias, infelizmente, não nutrem a confiança nos filhos, né? Mas sim o medo, os filhos se intermetem, sempre submissos, daí não têm o direito de opinar, nem o direito de apresentar as suas ideias. Muito bem, senhor David. Certo? Então, é importante promovermos isso nas famílias, primeiramente nas famílias, e depois começamos a promover isso na sociedade no geral, nas escolas. Eu acho que é importante nutrir a confiança nos estudantes. Também, eu acho que é importante. Então, são essas palavras que eu gostaria de passar e parabenizar o meu homólogo Celestino Moinho, daqui de Portugal, David Cajamba. Muito obrigado, senhor David, por estares aí a nos acompanhar a partir de Portugal. Muito bem, professor, claro, aqui a opinião do senhor David, a partir de Portugal. E também temos aqui mais a mensagem de um ouvinte, José. Temos mais um ouvinte. Bom dia. Alô, bom dia. Quem fala? A senhora Abel Evaristo Equenha. Senhora Abel Equenha. Podemos tratá-lo assim? Sim, eu estou aqui a ouvir esse debate e é muito pertinente para mim. Muito bem. Enquanto jovem e enquanto estudante também, né? Sim, sim. Na época quando eu estudava e vi também da questão nas escolas e tudo mais sobre aluno e os professores, ou as alunas e os professores, no caso de se relacionarem entre eles. Eu acho que... Sim, tem a palavra. Estamos a ouvi-lo. Perdemos o ouvinte Abel Equenha e ganhamos mais um outro ouvinte. Alô, bom dia. Sim, muito bom dia. Quem fala? É um prazer de falar com o Horácio Manuel Sanjolomba aqui na Capumbala. Horácio Sanjolomba. Sanjolomba. Muito bem. Certamente. Tem a palavra. Obrigado. Antes de mais, agradecer a oportunidade que a rádio nos dá, especialmente ao Mano Celestino Moinho, que está aí a abordar o tema de hoje, o combate à corrupção. Para nós é um ensejo fazer parte deste programa da Rádio Eclésia. Sim, sim. Eu gostava de saber, o Mano Celestino falou muito bem quando trouxe aqui a realidade, a igreja como base não é para a emancipação da educação, sobretudo a educação da não corrupção. Eu gostava de saber se porventura na igreja, no seio da igreja, também não se desenvolve corrupção. Esta é a minha questão que eu queria colocar à rádio. Muito bem. Muito obrigado, senhor Horácio. Obrigado, o prazer é nosso. Muito bem. Então temos aqui a questão do senhor Horácio e gostaria também de fazer já um link com a pergunta do nosso internauta a partir do Facebook, o senhor Luís Canenga, que diz se a corrupção começa no lar. Quando é que estamos diante da corrupção diante dos filhos? Ou seja, quando é que podemos identificar, dizer que a corrupção está diante dos filhos, mulher e marido? Se de uma forma mais prática. E fazendo o link já com esta... Que bom. Muito obrigado para todos que nos estão a ouvir. E esse retorno é muito gratificante. Deixa-me dizer que Amado que perguntou, vou começar a responder pela pergunta, pela primeira.
há corrupção também nas igrejas. Há corrupção nas igrejas. E por isso que estava a dizer, e você mais uma vez vai concordar comigo, caro rádio ouvinte, o único equilíbrio para ficar fora da corrupção é Jesus no coração. Nem escola, nem lar será suficiente. O lar pode ser lar, mas há lar que é prolongamento da corrupção. Mas há aqueles lares que Jesus é o centro, mas estou a falar mesmo, Jesus é o centro, aí dificilmente os atos de corrupção se manifestam, porque faz contraste à sua tendência. Agora, mas deixa que também lhe diga uma verdade. Tirando a família, a única reserva moral para a sociedade ainda é a igreja. A igreja, apesar de estar imbuído em vários atos do passado, mas tem ainda a responsabilidade de fazer isso e é única ainda que se posiciona, tenta andar nesses verdadeiros carris. Mas o Horácio também perguntou se na igreja não se desenvolve a corrupção? Se desenvolve. É só ver também o nepotismo que existe em algumas eleições para cargos, e principalmente aqueles cargos que têm alguma tendência de finança. Aqueles cargos que são pagos às pessoas, aqueles cargos que colocam a pessoa num nível de separado, num nível de maior acutilância. Há corrupção e desenvolve-se a corrupção entre os membros. Porque, atenção, é necessário aqui fazer uma diferença. O facto de ir à igreja todos os domingos e todos os sábados não significa que a pessoa é cristã. Há pessoa que exercita o cristianismo fora das instalações da igreja. Então, se há pessoas que exercitam isso fora dessas instalações, também queremos dizer, há pessoas que exercitam isso dentro da determinada igreja. Então, se isso é possível fazer em qualquer que sejam os meandros, aí também temos um motivo suficiente de dizer que a igreja ainda é reserva moral, porque mora lá os verdadeiros cristãos e a comunidade também pode ser aquela mola alavancadora para um determinado cristianismo bem posicionado, porque o termômetro, a igreja não é que é mais importante, o mais importante é Jesus. E respondendo já à pergunta do Sr. Luís Canengue, será que quando é que estamos diante da corrupção? Quando é que, dizemos assim, a corrupção está diante dos filhos, do marido e mulher, em casa? Filho, lava os pratos, vou te dar dinheiro. Filho, dá aquilo, vou te dar dinheiro. Mãe, mãe está má, então para lhe tirar o nervosismo, toma ainda um saldo, por exemplo, toma um telefone para, por exemplo, atender aos desejos sexuais do seu marido. Estamos diante da corrupção. Isso é uma corrupção que se vai prolongar. E eu até dizia no meu discurso que é comparado à prostituta. Se um marido e uma mulher casaram-se, mas para ter atos sexuais é preciso pagar, então estamos diante da corrupção dentro da casa, que podia se evitar. Muito bem. Temos aqui mais uma mensagem do ouvinte José Napoleão de Dias. Bom dia, Rádio Eclésia. Escreve a partir do Lubito, Bela Vista. Falando sobre o tema, a corrupção é um dos males que, ou seja, a corrupção é um dos males que, segundo escreve aqui o nosso ouvinte, que não vai se combater um dia para o outro. Algumas escolas do país, alguns professores também cometem corrupção quando pedem valor para... Ou seja, temos aqui, os ouvintes estão a ligar no número de mensagens, pois temos aqui essa dificuldade, mas ele diz que alguns professores pedem valor aos alunos para que eles passem de classe. Temos aqui mais uma mensagem do ouvinte... Quem é? O ouvinte... Bem, vamos continuar, depois vamos ler a mensagem do outro nosso ouvinte, mas estamos em condições para ler a mensagem. Bom dia, Rádio Eclésia, sou o Manuel Bendito, a partir do Lubito. Pretendo saber se há um esclarecimento do dinheiro repatriado. Bem, caro ouvinte, este é um assunto que nós estamos a discutir hoje. Hoje estamos a falar sobre o combate à corrupção na família, na escola e na comunidade. Vamos atender mais o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala?
Guilherme Jorge Chivala. Senhor Guilherme Chivala, fala a partir de onde? Benguela. Muito bem. Gostaria de saber ao nosso convidado ali no painel quando é que é uma corrupção passiva e uma corrupção ativa. E depois, a segunda questão era saber o automobilista e o agente regulador de trânsito. Quando se fala da gasosa, uma vez que o automobilista está com problema de um documento que não está bem, está com problema de documento ilegal, talvez uma carta caducada ou qualquer coisa parecida. E o agente ameaça talvez lhe passar a multa. E quando vão no entendimento, o agente diz assim, eu preciso que você me dê isto, porque a tua multa é de 60 mil. A tua multa é de 60 mil. E agora, você se tiver a me dar 2 mil, é muito pouco, preciso te passar a multa. Agora, quem é o criminoso nesse meio? Muito bem. Professor, tem aqui a pergunta do senhor Guilherme Chivala. Não sei se vamos ler mais temos uma mensagem, uma pergunta. Podemos ou vai responder? Não, seja à vontade. Antônio Ginja Jorge diz: cordiais saudações, estou a acompanhar o debate sobre a corrupção, que na verdade é um mal que tem vindo a assolar a nossa sociedade. Só para refletirmos juntos, a geração atual reflete a educação no passado. Por conseguinte, a educação que a geração atual está a ter vai refletir-se no futuro. O assunto da corrupção andou muito tempo adormecido. Terminei o ensino médio, nunca ouvi falar do assunto, porque desde sempre nunca procuramos nos transmitir como se faz hoje. Por quê? Porque para ele gostaria de saber, né? Exatamente. Bem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E eu gostava de responder corrupção passiva e corrupção ativa. Vamos dar um exemplo bem claro para não viajarmos demais. A bajulação é um tipo de corrupção passiva, porque é o uso de meios ilícitos para obter algo ou de alguém, o suborno. Agora, corrupção ativa é essa bem escancarada, e ainda bem que deu o exemplo do motorista e o agente regulador de trânsito. E esse irmão, esse amado, estava dizendo que o motorista lhe falta algum documento e a polícia Mas deixa que eu diga com um pouco de verdade, porque até estivemos presentes na auscultação do comandante municipal no Lubito. Eu não sei se os taxistas têm mesmo documentos, por causa dessa facilitação que existe. Facilitação, coloco entre aspas a palavra. Mas esse problema do motorista e polícia é conjuntural. Ninguém é ileso, todos são ilesos. Por que estou a dizer que todos são ilesos? O motorista não tem documentação completa. Mas, se o agente regulador de trânsito apertar a 100%, não teremos táxis a funcionar em Benguela. Não teremos táxis suficientes. E isso vai criar um engarrafamento nas estradas. É só ver nos momentos que há a operação stop. Então, o agente regulador de trânsito, que também não tem, se calhar, a integridade moral, a corrupção que parte do motorista, ele aceita porque, se calhar, em função também daquilo que é o seu próprio rendimento. Isso não tem só a ver com rendimento, mas pela integridade moral. Agora, está errado? Está errado. Por isso que a culpa não é só do polícia, porque se atingirmos só o polícia, estamos a atingir a mediocridade daquilo que é o baluarte da corrupção. Por quê? Há um tempo atrás se falava, o cabrito come onde está amarrado. Então, se alguém de alta vestimenta política diz que o cabrito come onde está amarrado, é porque está a querer dizer indiretamente outras coisas. Lá no local onde te encontras, facilite o teu irmão da melhor forma que entenderes. Por isso também é de dizer que o tema de combate à corrupção não teríamos a coragem de abordar, por exemplo, no ano 2016, no ano 2014, 15, como programa. Eu não sei se teria passado, também não teria passado. Agora, essa corrupção que ficou institucionalizada nas famílias angolanas, deve-se primeiro, eu devo dizer, recorrer aos aspectos históricos. Quando Angola ascende independência, houve partidos políticos. E
é bom que se diga que até mesmo no dia da independência da Angola, os que nos deram o bolo, ofereceram o bolo para festejar, foram os portugueses que aqui ficaram. E é bom que se diga que o país que era Angola, não, segundo Dalila Cabrita, não tinha quadros suficientes que podiam aguentar o aparelho de Estado. Então, o que se fez? Fomos recorrendo naqueles angolanos que nasceram, mas que têm uma forte ligação com Portugal, foram sendo incorporados na nacionalidade angolana. E esse grupo, depois de alinhado na governação, agiu como não patriota e com razão. Por isso que já estava a se questionar que colocar uma das pessoas que não tem afeto na angolanidade é com certeza oferecer, se calhar, o ouro ao bandido. Ouro ao bandido, é por isso que Angola viveu hoje um desses problemas. Até o investimento dessas pessoas não foram feitos, muitas delas em casa, aquela que é considerado solo pátrio. Foram feitas a partir do estrangeiro, porque é no lugar onde se sente mais no seu aquário. Agora, a corrupção é um mal a combater e é um mal que deve ser combatido de maneira conjuntural. De maneira conjuntural, estou a falar, as famílias devem incorporar mais Deus no seu lar. Se incorporarem mais Deus no seu lar, as pessoas vão agir como se fossem Jesus. Embora a perfeição perfeita, permitam a expressão, é Jesus, vão agir de acordo com aquilo que diz o seu princípio. E os princípios não se negociam. Agora, quando os lares vão à igreja por uma questão de religiosidade, aí sim, mesmo na igreja haverá corrupção. Mesmo nos lugares onde nunca se imaginou, há corrupção de todos os tipos, porque o homem que está lá é um jovem perdido dentro da igreja. Okay. Muito bem, temos aqui a mensagem do internauta Jonas Mandela Tone, a partir do município de Bocoio, ou seja, Jonas Mandela Tone escreve: Ora viva, bom dia a todo auditor da emissora católica de Angola. Indo diretamente à temática, quero primeiramente saber do professor historiador, sendo investigador, professor Moinho, a corrupção faz parte da natureza humana ou é adotado? Se é adotado, qual é a origem da mesma corrupção? Bem-aja, Rádio Eclésia, Umunga, pela iniciativa Jonas Mandela, a partir do município de Bocoio, aldeia do Ulombo. Muito obrigado, muito obrigado. E é um prazer saber que está nos a acompanhar a partir de Bocoio, é senhor Ulombo. E é bom saber que o sinal está chegando até lá. Bem, se a corrupção é adotada ou a corrupção se é adotada ou é de natureza humana. É de natureza humana. Responder essa questão remete-nos ao princípio primeiro daquilo que é. Vamos começar na origem do mundo. A origem do mundo deu a Adão liberdade de escolha. Então, se deu a Adão liberdade de escolha, é porque temos salvaguardado o livre-arbítrio. Agora, se temos o livre-arbítrio, é com liberdade de fazer qualquer coisa que queiramos. Porque não somos robôs. Então, se não somos robôs, podemos fazer aquilo que imaginamos. Então, estamos diante da corrupção. A probabilidade da corrupção, que ainda não é corrupção. A probabilidade de ainda não é U. Exatamente. Se a probabilidade do não é U, então estamos diante de uma probabilidade de corrupção ligada ao homem por causa do livre-arbítrio. Agora, a corrupção em plena é uma coisa que o homem vai despoletar devido ao próprio livre-arbítrio. Essa probabilidade, se ele começar a executar, aí sim estaremos diante de uma base que está elencada a origem do homem por causa da liberdade de escolha. Muito bem, temos aqui a mensagem do nosso ouvinte José Sapinho. Ele diz: o que fazer diante de um líder hierárquico superior envolvido em casos de corrupção sem pôr em causa a nossa posição, se de forma rápida? José Sapinho, sinta-se abraçado. Eu sei que José Sapinho é um dos ativistas muito interventivo. É assim, quando estamos diante de um líder que está envolvido nos mais
nos mais altos atos de corrupção, aí temos duas possibilidades: ou seguir ou manter a nossa integridade. Mas eu encorajo a fazer a segunda probabilidade, porque eu deixo só dizer isso em um bundo. O Kweneka Kulongisu Veke, Momo Wakusangalawale. Alguém não vai te ensinar estupidez, já te encontrou com ele se você aderir àquilo que são as más práticas. Então, fazer o bem é considerado como verdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Faça sempre aquilo que está sempre nos meandros do bom senso, da moral, da ética, porque é esse exemplo que você vai legar àquela que é tua família, e tua família vai despoletar para a sociedade, e a sociedade que ver e se encarnar também vai participar dos bons atos que combatam a corrupção e desencorajam. Okay, vamos então também ler aqui a mensagem do Alberto Munene, onde diz que Está em Luanda. Onde diz que a educação consiste em levar o homem a tornar-se cada vez mais homem e, consequentemente, através de tudo que tem e de tudo que possui. A sociedade de hoje preocupa-se muito com fazer e o saber fazer, com ter e o saber enriquecer, e com prazer é o saber gozar. A questão que se coloca é: dará igual importância ao ser e saber ser? Tudo isto tem muito a ver com como a pessoa foi educada, tanto mais que a educação é um desenvolvimento dentro para fora e de fora para dentro. Esta é a opinião do nosso internauta, Alberto Munene. E temos aqui mais um comentário do jovem Marcelino Miguel, político moderno. Diz, daqui o Marcelino Miguel: houve um corte na comunicação, mas quero terminar dizendo. Vamos ler aqui a mensagem. Diz assim: estamos todos feridos e compartícipes neste cancro que se chama corrupção e que cai em todas as esferas da sociedade, e a família, a escola fazem parte. O presidente já lançou a rede, a Almunga está a puxar a rede e todos nós estamos e somos convidados no combate à corrupção. Esta é a opinião de Marcelino Miguel. Temos mais aqui uma outra mensagem do nosso internauta Wilson Wukulukuta Kalumbombo Capita, onde diz: saudações fraternais aos painelistas, extensivo aos bem-quistos ouvintes. Bem, como é possível, os que assambarcaram o erário são os mesmos que supostamente querem combater. Isso é uma utopia, ou querem combater porque vê-se que ainda muitos gestores estão a macumunar. Bem, são esses termos dos nossos ouvintes. Macumunar é, por outro lado, os órgãos de informações, e por outro lado, os órgãos de informações estão a omitir. Estou a gostar da dissertação do digno Celestino Moinho. Esta é a opinião do nosso caro internauta a partir do Facebook da página. Bem, gostava só de dizer aqui alguma coisa. Segundo Augusto Cury, um dos erros que a educação cometeu é deixar Jesus de fora. Eu, quando estou a falar de Jesus, eu não estudei Jesus assim ao nível bíblico. A pesquisa que eu faço, e vai certamente ser lançado no meu livro, não é de Jesus assim visto na Bíblia. Eu queria entender quem era a figura desse Jesus, assim, ao nível histórico que ele exerceu. É incrível, e tem razão quando ele diz: um dos erros mais crassos que a educação cometeu é instituir a educação formal, mas sem colocar Jesus lá dentro. E sem colocar Jesus lá dentro é uma abertura, acesso livre para a corrupção. Porque o único que pode nos fazer travar a esse mal, o único que viveu quase que se diz sem pecado, é Jesus Cristo. Então, quem governa está fora de Jesus, embora vai na igreja. Quem administra está ausente de Jesus, embora vai à igreja. O facto de ir à igreja não te faz como cristão. Agora, o cristianismo é exercitado até fora da igreja. Agora, quero aqui dizer também como é possível
aqueles que corromperam, instituíram o ato de corrupção, são os primeiros a combater. Amado, essa questão é muito simples. E às vezes quando falamos essa questão é porque estamos em prol do nervo também. Com todo respeito, estima e consideração, eu queria dizer, se não tem outro partido ainda que venceu as eleições, devem ser eles mesmos a fazer. E ainda bem, devem ser eles mesmos. Por que devem ser eles mesmos? Como é que vai ser outra agremiação se eles ainda estão dentro do aparelho de governação? Não tem como. Então, se não tem como, então devem ser como eles. Porque é muito importante quando também começa essa tendência com eles. Por quê? Eu deixo só dizer a experiência do filho pródigo. Sim, a única vez que Deus é apresentado a correr na Bíblia é quando vem para salvar o filho pródigo. É a única vez que Deus é apresentado a correr. Quando a pessoa sente e diz assim, pai, nação angolana, pequei, preciso de ti. Aí sim. Ele arrependeu-se, suponhamos, ele arrependeu-se e que quer encorajar outras práticas. Agora, tem duas possibilidades. Ou vamos acreditar de acordo com aquilo que vai nos apresentar como introdução, ou vamos lhe negar de acordo com o que vai nos apresentar no desenvolvimento. Agora, é tendência dos gumes. Não tem outro partido que venceu as eleições, com certeza deve ser ele a corrigir. Ainda bem, eu não sou de nenhuma agremiação política. O corrigir o que está mal e melhorar o que está bem até podia pertencer a todas as agremiações que sejam, qualquer que fossem. Porque é uma frase válida. Agora, a execução disso é que ainda não estamos a ver bem também. Diga-se também ao bom da verdade. Se podíamos ver bem, estrada está ali, luz está aí, água escorre, então corrigiu mesmo. Então está arrependido de verdade. Agora, se a promessa, o slogan está lá, mas a prática não tem sido o critério da verdade, com certeza que nós, eleitores, vamos nos desafastar, vamos ficar desencorajados a dar uma vez mais o mérito de confiança. Muito bem, também assim tocando de uma forma breve sobre o combate à corrupção dentro das comunidades. Professor, poderia nos esclarecer mais ou menos como é que funciona aí a corrupção dentro das comunidades? Bem, a primeira coisa é o etimo da palavra comunidade. Comunidade é aquilo que é comum. É o mesmo que falar daquilo que é a tendência que fizemos no país. Comunidade é aquilo que é do grupo, é de todos. O dinheiro da Angola, por exemplo, é de todos. E é lamentável, por exemplo, alguém estava a falar, por exemplo, vão só às localidades onde se tiram petróleo, onde se tiram diamante. Para quem já viajou para essas zonas, com certeza vai achar um paradoxo. A riqueza da Angola é da comunidade. Comunidade vem do comum de todos. Mas alguns parece que não beneficiam de igual proporção. O mesmo. Vai só, por exemplo, ali onde teve as incidências de Canfufo. Você vai ver a penúria que passa aquele povo. Agora, a Luanda, Benguela, as províncias consideradas como províncias, permitam a expressão, de elite, tem outro tratamento, até recebem orçamentos mais gordos. Uma forma de encorajar esse bem comum é também merecer, fazer prestar uma grande atenção diante daquele que é o detentor, entre aspas, da terra onde produz diamante, onde produz petróleo, por exemplo, porque seria aquilo aqui, aquele princípio de equidade. Há muita corrupção na comunidade, porque a corrupção até um certo ponto em Angola ficou elencado naquilo que é de todos mesmo quase. E quando o mar é mar e a gota é gota, quase que a gota não se vê mesmo que esteja ali. Não significa que aqueles que instituíram a corrupção, todos sejam corruptos. Há aqueles íntegros que até em alguns momentos se retiraram porque já não se reviam. Agora, até mesmo nos sobados há atos de corrupção. Até mesmo para o tratamento de determinados assuntos, há aqueles que pagam, que subornam até o próprio soba, subornam até a própria autoridade tradicional, porque a fome
é o problema central. Então, se a fome é o problema central, e a fome diz que quem tem fome parece que não tem juízo. A fome engessa, ou seja, neutraliza a capacidade de pensar. Então, se neutraliza a capacidade de pensar, só despoleta-se nessas formas de suborno, corrupção ativa, corrupção passiva e por ali. Bem, são 9h54 aqui na Rádio Eclésia. Temos mesmo poucos minutos para então desta nossa conversa. Professor, queremos saber então, já identificamos todos os problemas, quer na escola, quer na comunidade, quer nas famílias. E o que fazer para combater todo este problema, o combate à corrupção? Como fazer nas famílias, na escola e na comunidade? Bem, muito obrigado. Ainda bem que já abordamos essa temática nos mais diversos ângulos. O que fazer? É assim que se faz mesmo um debate. Depois de abordar os erros, agora devemos construir. Como é que vamos construir? Primeiro, as famílias, os pais. Isso começa com os pais. Daí que eu estava a dizer, a definição que eu mais gosto é que diz: a educação é toda a influência que o mais velho incute na criança para a criança aprender. Então, se é isso que é educação, a criança vai aprender de acordo com o procedimento do seu pai. Então, a família deve ter a sua responsabilidade. O professor também é chamado, porque o professor é educador. Atenção! Nem todo professor é educador. Há professor que só são mesmo professor e por isso que não deve festejar o 22 de novembro, decretado como Dia do Educador. Há educadores que são pais, na sala de aula são exemplos e no seu proceder do local de trabalho também são exemplos. Agora, se todos nos esforçarmos a sermos exemplos da sociedade, vamos ver que até o próprio Estado também vai mudar de políticas. E é necessário mesmo, apesar de ainda ser um pouco nominal, a combate à corrupção deve ser um mal que todos nós devíamos fazer frente. Por quê? E o Estado deve começar a fazer esforços possíveis para combater esse mal. Porque o Estado, quando estamos a falar Estado, o Estado é que representa a maior parte das asas que estão em Angola, a maior parte das instituições. Então, o tipo de corrupção que temos visto, temos assistir, ligar para o IGAI, é dos peixes pequenos, é de pequenos, de ir num professor que cometeu um ato de corrupção, é nos peixes pequenos. Também queremos ver mesmo que realmente é justo, porque julgar um grande constaleca nesse país é difícil. E é por isso que até o julgamento vai ali. Então, quando as pessoas começarem a ver que os gurus antigos da política e detentor de cargos públicos na cadeia mesmo, formal mesmo cadeia, aí sim, todos vamos nos rever. Então, se o grande está a ser apanhado, está a ser encarcerado, como é que eu pequeno vou me proceder então? Aí sim vai desencorajar para um público maior, porque até as pessoas às vezes dizem: isso já não vai dar em nada, isso já não vai dar em nada. Foram tantos casos ao tribunal, mas parece que nenhum ainda está mesmo formalmente na cadeia. É isso que se deve desencorajar, é isso que se pede ao executivo para a implementação, e é isso que Angola precisa porque às vezes não dói para uma pessoa que nunca saiu da Angola. Mas se um dia o caro rádio ouvinte tiver a oportunidade de ir só para Portugal, por exemplo, um país pobre, para a África do Sul e comparar as realidades. Eu ontem estava com alguém na minha casa que estava vindo de um país pobre, Cuba. Ele disse: fiquei 3 anos, mas engraxei os sapatos apenas 2 vezes. E nós aqui, a convivência com a poeira tornou-se normal. Não é isso. O comparar as realidades, os nossos dirigentes viajam, seria bom implementar aquilo que é de fora, do bom, podia se implementar aqui, as nossas estradas boas, água, luz, e dar continuidade daquilo que são, e também
queríamos só tocar no Só aspecto. bem poucos minutos, Exatamente. temos No dois, aspecto como já. são feitos os concursos públicos para empresas. Deixar daquele nepotismo. Há muito nepotismo que se diga, que se podia fazer, se podia desencorajar. Aí sim, quando um anônimo não ligado à agremiação partidária também ganha um concurso, estaremos diante daquilo que é reconciliação nacional e vamos aceitar o arrependimento do nosso maior líder do país. Muito obrigado. Conversamos hoje com o professor e pesquisador Celestino Moenho. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Donaldo, e queria só deixar um forte abraço para todos que estão nos ouvir, a partir de Lisboa, a partir da França, sei que muita gente está a acompanhar, e ao meu padrinho, que sempre nunca se cansa, Geraldo Scamba Fernando, e a minha madrinha, Teresa Carolina Mussungo. Muito obrigado. Muito bem. E aos nossos ouvintes, queremos agradecer a companhia e dizer que estaremos juntos daqui a 15 dias para mais uma conversa sobre a corrupção. E este programa teve a realização da Umunga, o apoio da Miserior e trabalharam para si João Malavindelli na coordenação, Antônio Mateus na técnica, Gabriel Romeu na supervisão e esta voz que você ouve é a de Donaldo Souza. Já sabe que quem enfrenta a corrupção facilita o desenvolvimento econômico e social, aumenta o investimento nacional e estrangeiro, fortalece a democracia, cria um Estado de direito e reduz o crime organizado. Por isso, denuncie os casos de corrupção que acontecem na sua comunidade. Bom dia. Professor, Muito obrigado. É sempre um prazer. Foi uma conversa muito boa e vamos contar sempre com o prof.